Surfista Prateado, Juízo Final, é o quadrinho mais maior de grande, é o quadrinho mais luxuoso da Panini, é uma coisa gigantesca, uma coisa impressionante, é um negócio que você vai ver agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. Hoje eu trago grandes tesouros Marvel, Surfista Prateado. Essa coleção aqui, ela é enorme. Olha só aqui o tamanho dela, ela é gigantesca aí, vocês vão dar uma olhada a fundo nela. Mas primeiro, se você não é inscrito no Gibizinho, se inscreve aí. Esse quadrinho aqui custou caro e para você que não paga nada para se inscrever, você vai me ajudar. Ajudar como? Se inscrevendo. E isso vai me ajudar como? Não sei. Então se inscreve. Se inscreve aí que você me deixa feliz. Você faz com que eu traga mais quadrinhos assim. Ou não. Porque é caro pra cacete. E assim, será que vale a pena? Você vai dizer assim, não sei. Eu quero ver o que tem aí dentro. Então você vai ver agora. E aqui temos então o Surfista Prateado, o Juízo Final. Vem essa luva, que é um pôster. E é um pôster muito grande. Tipo, que não vai caber. Vou mostrar aqui na mesa, porque é maior que a mesa. Veja só, você, um puta pôster gigante. Tamanho de uma pessoa média, tá? Então, esse pôster aqui é gigantesco. Não sei se vou emoldurar, sei lá o que. Veio dobrado assim, não sei se é normal isso. Enfim, diga você aí se você comprou também. Está esse formato aí dobrado meio estranho, né? Mas isso aqui também pode pegar e jogar fora. Não vou fazer isso, mas enfim. Cara, olha só esse aqui, Surfista Prateado, Grandes Tesouros Marvel, O Juízo Final. É a arte do John Buscema com grandes autores aí, principalmente o Stan Lee. Se você não viu o que é esse formato, se você não sabe qual que é o tamanho disso, pegar aqui no formato americano, ó, Day Tripper, olha só o quanto que é maior esse formato aqui, né, do Surfista Prateado. É grande pra cacete, né? Vamos dizer assim, é difícil pra ler. Olha só o tamanho da minha mão, uma mãozinha média, né? Enfim. O que é o Juízo Final? Bom, esse formatão aqui é lindo, é uma coisa gigantesca mesmo para você que gosta de curtir a arte de quem está aqui escrevendo. Eu estou batendo na câmera aqui loucamente porque é difícil segurar esse negócio que é muito grande. Bom, nós temos o Juízo Final, são 3 histórias, tá? Juízo Final, que é do Tom DeFalco com arte do John Buscema, né, e Stan Lee. Porque o Tom DeFalco e o John Buscema meio que inventaram a história, e Stan Lee foi lá e preencheu os balão, né? Daí todo aquele esquema lá. O Grande Terror, do Steven Gohart, com a arte do John Buscema. E depois nós temos A Resposta, que é uma historinha bem pequena, tá? Mas também é do Stan Lee com o John Buscema. Se você é fã do John Buscema, se você acha que é um grande autor e que merece estar na sua coleção, vale um investimento, esse quadrinho aqui é bem legal para isso, é para curtir a arte do John Buscema. Tá? Nós temos uma introdução sobre o próprio Buscema, né, escrita pelo Stan Lee, falando sobre a importância dele e principalmente qual que é a moral dele por trás desse primeiro quadrinho aqui, que é o Juízo Final. Esse quadrinho aqui, ele apresenta uma narrativa um pouco diferente, né? Não tão comum, que é um quadro por página. É uma arte gigantesca, como vocês podem ver aqui, e com os balõezinhos ali, os quadros de texto ficam ali flutuando sobre a arte. Até o Stan Lee fala sobre isso, que ele não quer escrever muita coisa para não estragar a arte do John Buscema. Daí nós temos então o Surfista Prateado viajando pelo espaço, daí ele encontra essas moças aqui, daí elas dizem assim, entra aí, daí ele diz, não, isso aí é do capiroto, e daí as moças se revelam que realmente elas são artifícios dele, Mephisto. O
Mephisto ele tem uma paixão pela alma do surfista porque ele tem uma alma muito diferenciada, né? A alma do surfista é muito boa e daí o surfista ele se tornou alvo justamente do Mephisto porque o Mephisto vê essa alma aí e ele quer ter essa alma lá no inferno dele. Então ele tenta fazer de tudo para pegar a alma do surfista. E aqui vai mostrar então essa história dele tentando, né? Pegar a alma do surfista de alguma forma. O surfista, como vocês já devem saber, né? O surfista prateado é um ex-arauto de Galactus. Galactus, devorador de mundos, ele vai mudando seus arautos e aqui nesse momento nós temos essa moça aqui que é a Nova. Ela é uma humana, né? O surfista prateado ele é de Zenn-La, é de um outro planeta. E os dois têm algo ali em comum, então eles vão ali, conversam, a Nova, ela também tem essa vontade do surfista prateado que é não alimentar Galactus com planetas que tenham vida senciente. Então a Nova também quer levar o Galactus a consumir planetas, mas planetas que não tenham vida, né? O surfista prateado também fazia isso. A Nova, depois dela conversar ali com o surfista, ela também tem um encontro também com umas figuras aqui, no caso, homens, que também dizem assim, entra aí, né, chega aí. E ela não entende direito, né, ela acaba entrando. E o que acontece é que o Mephisto captura, né, a alma dela. Na verdade, não necessariamente captura a alma dela, mas ele dá uma breve possuída na alma dela, ela fica um pouco mais insana, fica extremamente apaixonada pelo Galactus e ela se deixa levar pelas emoções e leva Galactus a planetas com vida, e daí ele acaba consumindo planetas que têm então seres inteligentes. Ela se sente mal por isso, né? Mas enfim, o Galactus não tem sentimentos. E o surfista acaba até encontrando um pessoal que morava naquele planeta. E daí ele diz assim, não, isso aí deve ter alguma coisa errada. E daí, então, ele procura a Nova. Eles dão uma briguinha ali de leve, né? Mas, enfim, que ela está meio que possuída aí pelo Mephisto. E o surfista acaba percebendo isso. E daí, o Mephisto pede a alma do surfista em troca de libertar a Nova, né? Enfim. Os dois têm um pequeno confronto e o Mephisto diz assim, não, se tu quer, eu deixo ela do jeito que ela tá agora. Daí vai ficar na tua conta milhões e milhões de mortes aí quando que os planetas com vida forem mortos pelo Galactus, né? Com o intermédio da Nova. Então o surfista diz assim, não, tá, tudo bem então. Pode segurar a minha alma aí, que era isso, é melhor eu viver aqui no inferno do que um monte de gente morrer aí pelo universo afora. Só que aí nisso o Galactus descobre, né? Ele percebe isso, né? A Nova fala pra ele, e daí ele vai confrontar o Mephisto. Então tem a briga de Galactus contra Mephisto. Uma luta muito louca. Olha só, cara, a arte é um espetáculo, como vocês podem ver, né? A arte é muito boa. Aqui tem essa splash page aqui que é um espetáculo. E daí, por fim, então, eles lutam, e daí o Galactus, não que ele estivesse ganhando, mas enfim, ele estava consumindo o inferno, né, como que ele consome planetas, e daí o Mephisto diz assim, não, então tá, se é pra ficar de zoeira, então toma aqui o surfista, te some da minha frente, e daí o surfista fica livre. Ah, você comprou toda a história. Cara, é isso aí, né, meu? Um quadrinho antigo pra cacete. E se você não leu, vale a pena ler igual, mesmo tendo contado pra vocês aqui em tópicos. Mais ou menos o que tem aí. Depois, nós temos essa segunda história que saiu nesse Marvel Fanfare. Que daí, o que acontece aqui, na verdade, é que o Surfista Prateado, depois de ter a sua série ali por algum tempo, aí, escrita pelo Stan Lee com arte do John Buscema mesmo, tá? Ele ia ter uma outra série, uma nova série escrita pelo Steven Englehart. Porém, essa nova série não desenvolveu legal, e daí ficou só uma história aí meio que desenvolvida pelo Englehart, que daí o editor disse assim, não, vamos fazer assim, ó, já que tem essa edição especial, essa Marvel Fanfare, vocês fazem o roteiro dessa aí, fazem essa edição, e é como se fosse um grande what if, não é? O que aconteceria se o surfista ficasse na Terra. Tá? É basicamente isso, porque depois que ele se liberta de Galactus,
ele fica preso à Terra, ele não pode sair da Terra. Porém, ao final da sua série, o surfista prateado se liberta e ele pode voltar para o espaço. Então, nessa história aqui, na verdade, ele não ficou livre, ele ficou preso à Terra. Então, o que acontece? No começo dessa história aqui, ele tem um confronto com uns carinhas aqui dos Krees, como vocês podem ver, tá? Eles tentam aniquilar o surfista, mas não fica bem claro por que eles querem matar o surfista. Então, o surfista, ele cai na Terra. Tem o Mephisto aqui também, ele continua falando aquelas mesmas coisas. Ah, a alma do surfista, eu ainda quero aquela alma, ninguém pode se apossar daquela alma, a não ser eu. Então, quando que o surfista cai na Terra, aí depois de ter brigado com os Krees, o Johnny Storm encontra ele. Nessa época tem uma coisa muito errada, numa época que daí depois passaram pano por cima disso, mas enfim, o Johnny Storm estava namorando a Alicia, né, cara? A Alicia é a namorada do Ben Green, né? Ela se casou com ela recentemente. E daí o namoro também tá aqui, né? Enfim, é uma época que tinha esse probleminha aí no Quarteto Fantástico. Mas enfim, o que acontece, né? O surfista, então, ele está sem poderes aí, daí ele absorve um pouco do poder do Johnny Storm, e daí ele volta aos seus poderes, aparece o Doutor Estranho, e daí eles assim, o que aconteceu aqui? Enfim, o surfista, então, vai retomando seus poderes, porque aquele tiro que ele levou dos Krees, ele perdeu boa parte dos seus poderes. E daí ele tenta descobrir o que está acontecendo, né? Por que os caras quiseram matar ele. Na verdade, ele tinha uma rixa já com os Krees, né? Mas enfim, ele quis entender por que necessariamente ele estava sendo perseguido. E daí o que aconteceu, assim, é que vai mostrar que os Krees estão na Terra para caçar o filho da Mantis. Essa história aqui não me lembro se ela tinha saído anteriormente, tá? Mas enfim... Aqui está a Mantis, ela tem esse filho que é um Kotate, e ele é para ser o Salvador. Sim, você viu isso na saga Império, então isso aqui aconteceu muito antes da saga Império, e então já mostrava o filho da Mantis aí. Então os Krees caçaram o surfista porque ele poderia ser um aliado do moleque, né? Então os Krees queriam exterminar os Kotate, enfim. Aí tem aqui até quando que os Krees atacaram, o surfista foi por ordens da Inteligência Suprema, né? Que é essa cabeça aqui, muito doida. A Inteligência Suprema, ao perceber que não tinha mais aliados na Terra para dar cabo aos Kotate ali, né? Ao Broto, né? Que é o filho da Mantis, e ao surfista prateado, ele acha o Mangog. Sim, o Mangog é um inimigo do Thor. Vou botar aqui mais perto para vocês verem melhor esse cara aqui. Ele é um espírito que tem bilhões de pessoas que formam ele, né? Ele é um monstro que tem um espírito de milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Então, o que acontece? Ele é extremamente forte, ele luta contra o Thor em diversos momentos, ele já apareceu em muita história do Thor. E daí, ele nessa época aqui, ele tava em miniatura, tu vê que ele tá brigando aqui contra formigas, ele era uma miniatura, então o Inteligência Suprema, ele aumenta, né, o Mangog e manda ele caçar o surfista. Enquanto isso, no inferno, o Mephisto fica de cara, porque, como assim? Estão caçando o surfista? Não, a alma dele é minha, ninguém pode pegar a alma dele. Então, tá, vai contar a história da Mantis e o Mangog vem lutar contra o surfista. A Mantis ajuda, tudo mais. E daí, por fim, o surfista e a Mantis ficam juntos, assim, não necessariamente namorando, mas seria um princípio de um relacionamento. Bom, é isso aí. Essa aí é a história, então, de Marvel Fanfare. E por último, então, tem a resposta. Aqui vocês já veem que já é um estilo de pintura um pouco diferente. É escrito pelo Stan Lee e com a arte do John Buscema, mas aí uma pintura um pouco diferente. E o surfista quer saber a resposta para as coisas do universo, a resposta para a vida, coisa assim. E daí ele vai falar com o Galactus diz assim, não tem resposta para isso. E era isso. Então, aqui nós temos um pós-fácil, né? Uma conclusão, digamos assim, escrito pelo Marco Rizzo. Vai falar sobre essas histórias aí, enfim, o contexto delas, tá? Aqui tem algumas artes, vai falar sobre Stan Lee e John Buscema e Steve Englehart. Então, falar um pouco além disso, dar uma analisada no roteiro, fazer uma crítica em Surfista Prateado, o juízo final.
Bom, pessoal, então como vocês puderam ver, é realmente assim um quadrinho luxuoso, por isso que é caro, porque é muito grande. E daí, agora você que está em casa deve estar se perguntando, mas será que vale? Cara, tudo que tem um preço tem um valor. Tá? Agora eu sou dizer assim, mas esse cara é um filósofo, ele é praticamente o Karnal. Enfim, você gosta do Surfista Prateado? Se você gosta dele, talvez você tenha que conhecer esse quadrinho mais a fundo, talvez tenha que lê-lo e ver se você vai gostar do John Buscema. Se você gosta do Surfista Prateado, você gosta do John Buscema, porque o John Buscema é um dos desenhistas mais importantes do personagem, né? E também o Stan Lee. O Stan Lee é um cara que mais escreveu o personagem aí e escreveu mais profundamente. Eu adoro os dois. Os três, no caso, o Surfista também. Essa história que tem aqui, o Juízo Final, ela é um quadrinho marcante na história da Marvel e dos quadrinhos em si, tá? Esse modo aí de mostrar um quadro por página, foca muito na arte, mostra bem a arte. Então, o foco aqui dentro dessa edição, e acredito eu que das outras dessa saga aí, né, dessa coleção Grandes Tesouros Marvel, o negócio é arte. Se você gosta da arte dos caras, acho que vale o investimento. Eu até trouxe aqui o Shambhala, vou deixar o link aqui, que eu não peguei nessa coleção aqui de Grandes Tesouros Marvel, porque eu acho que a história é bem qualquer coisa e eu não sou muito fã do Doutor Estranho. Eu gosto dele, mas não é tanto quanto o Surfista. O Surfista, pra mim, tá no top 5 aí de personagens da Marvel, e quanto mais eu leio o personagem, mais eu gosto. Então essa primeira história, o Juízo Final, é uma das principais histórias do Surfista e da Marvel em si, tá? Eu acho que o Surfista tem grandes quadrinhos dentro da Marvel e esse Juízo Final é um deles. Ponto. Segunda história, que é aquela do Steven Gohart, que fala ali da Mantis, que é um grande what if aí, como eu mostrei para vocês. Para mim essa história é bem qualquer coisa. Não é um quadrinho muito interessante, eu achei assim meio xaropinho, tá? Não é uma pretensão, mas enfim, a ideia era para ser uma história recorrente, eu acho que talvez seria legal a longo prazo. Mas como que é uma história one shot, ela ficou ali bem qualquer coisa, mostrou o Mephisto ali nesses momentos aí. O Mephisto, na verdade, não serve para nada nessa história, então é um negócio bem descartável. Essa segunda história vale pela arte do John Buscema, mas o roteiro em si, a história que tem aí, cara, bem assim, ó, bem passável, bem ok, nada demais. A última historinha ali, que é essa historinha curta, A Resposta, também escrita pelo Stan Lee, uma historinha mais curta, com essa pintura diferente aí. Cara, por ser uma historinha curta, ela também não tem muito conteúdo, assim, né? Fica essa questão, o que é a pergunta, o que é a resposta, o que querem dizer com essa história, né? E é tudo um grande foda-se. Enfim, é divertida, é legal, porque tu nota que é o Stan Lee aí que tá escrevendo, enfim, essa filosofia, essa filosofada que o Stan Lee faz no Surfista tá aí presente, e a arte tá muito legal também. Enfim, pessoal, Surfista Prateado, o Juízo Final, é um quadrinho bem interessante para quem gosta do Surfista. É caro pra cacete? É caro pra cacete. Mas você tem que ver se isso vale para você. Para mim valeu, tá? Mas não foi barato, tá? Essa luva aqui é um pôster gigantesco. Eu até poderia emoldurar, eu poderia mostrar isso aqui para vocês. Quem sabe eu vou até aqui mostrar para vocês, mas eu vou ter que me distanciar da câmera. Veja só. Veja só aqui o tamanho. Vê o tamanho disso aqui. É grande pra cacete. Mas eu não vou emoldurar. Não vou emoldurar porque é muito grande para botar aqui em casa. E agora já foi anunciado que na coleção vai ter a parábola do Moebius, que eu sou um verme, vou pegar. E daí talvez aquele sim eu vá emoldurar. Vamos ver, né? Mas enfim, galera, fica a dica aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um abraço aí pra família e comenta aí se você acha que esse preço é caro demais. Com certeza é, né? Então tá bom. Forte abraço e tchau!